Olá, eu sou o José Antônio Conte e este é o Assembleia Entrevista que nós estamos começando agora de novo aqui no seu canal Legislativo. Está aqui conosco o empresário Raul Cohen, vice-presidente da organização não governamental Brasil Sem Grades. No exercício da presidência nesse momento, não é? E, bom, você está satisfeito com o que vê no dia a dia, esta impunidade generalizada que nós temos em nossas ruas, em nossas cidades? Pois ninguém, só criminoso pode estar satisfeito com isso, né? Essa é a verdade. Justiça seja feita é a campanha nacional que está sendo realizada pela organização não governamental Brasil Sem Grades, não é? É isso, né? Exatamente, exatamente. Há uma mobilização grande da nossa parte no sentido de tentar fazer com que o poder constituído, ou seja, os parlamentares que lá nos representam, possam votar e possam receber por parte não só de experts da área jurídica, como também de toda a população brasileira, uma informação, uma sugestão de como realmente nós podemos entender essa situação e aprimorar aquilo que está completamente defasado, que é o nosso Código Penal. Nosso Código Penal data da década lá dos anos de 1940 e nós estamos já numa situação que precisa ser devidamente corrigido e atualizado. Mas tudo começaria pela atualização do Código Penal? Não, esse trabalho que a Brasil Sem Grades desenvolve, e aí já se vão, Conte, 10 anos esse ano, desde que o filho do nosso presidente, o Luiz Fernando Oderich, que não está aqui hoje e traz um abraço, justamente porque, infelizmente, faleceu a sua esposa, a nossa querida Mabel. E então vinha sendo uma grande companheira nesse período exatamente, todo, né? Que é a fundadora da ONG. Segurando a dor da família, a dor da sociedade, né? Exatamente, mas sabe que mãe é uma coisa muito séria, né? Ela sentiu muito o golpe, como o Luiz também, e infelizmente foi acometido de uma uma doença bastante severa que a fulminou em 3 semanas. Mas então estamos aqui representando a nossa ONG, como já o fazemos há muitos anos, mas sem a presença do nosso querido Luiz, nosso amigo. Mas estamos bem. Estamos bem. não tão bem quanto se o Luiz estivesse aqui, mas de qualquer maneira o Luiz já deve estar de volta. Eu estou aí até meados de maio substituindo ele no exercício da presidência. E a gente fica pensando o seguinte, pessoas abnegadas que entram numa luta dessa, devido ao desespero que toma conta, né? Quer dizer, o que nós não queremos é que esse desespero se expanda. É verdade, é verdade. Mas, respondendo objetivamente a tua questão, realmente isso começou quando o Max foi assassinado, que era o filho do Luiz, em agosto de 2002, e aí já se vão os 10 anos. E nós estamos agora, nós procuramos trabalhar nas causas da criminalidade. Só que o trabalho feito em cima das causas, o resultado se dá 18, 20 anos após. Não é um resultado imediato. A primeira atitude que nós tomamos, o primeiro trabalho, o primeiro direcionamento, o foco foi em planejamento familiar. Na sequência, fizemos 2 fóruns estaduais. Para você ter uma ideia, quando nós iniciamos, tinham poucos municípios que aderiram ao planejamento familiar, a lei 12.963, e posteriormente nós conseguimos fazer com que uma grande parcela dos municípios, estimulamos que quem faz são as prefeituras, estimulamos para que os municípios adotassem programas de planejamento familiar. Por quê? Porque trazendo ao mundo gente que é amada, filhos desejados, filhos que as famílias têm condições de suprir a subsistência. Não só isso, a educação, o acompanhamento, o carinho, a presença. Depois entramos no segundo ponto, não conseguimos que os métodos contraceptivos cientificamente adotados pelo governo e que chegam à população através dos postos de saúde, não conseguimos evitar, a mulher não fez a laqueadura, o cidadão não fez a vasectomia, não tomou a pílula, enfim, não usou a camisinha. O que nós vamos fazer? Bom, nasceu a criança, temos que cuidar. E aí a presença paterna,
entramos com um programa de paternidade responsável, disseminando em algumas cidades do interior vários cursos nesse sentido, na companhia do Ministério Público Estadual. Foi um aprendizado muito interessante e que surtiu efeito. E aí fizemos uma experiência piloto chamada Pai Presente, lá no município de São Sebastião do Caí. Ora, feito esse, que significa a presença paterna, inclusive na certidão de nascimento. Hoje o CNJ está elaborando uma campanha a nível nacional. O nome veio aqui do nosso, nós não temos nenhum problema de que utilize isso. A Brasil Sem Grades não é só isso não é da Brasil Sem Grades, isso é da comunidade, isso é do Brasil, são dos cidadãos, e é com esse pensamento, com essa filosofia que nós trabalhamos. E, bom, então, por partes, planejamento familiar, paternidade responsável, faltava o quê? A impunidade. E aqui está a nossa campanha da impunidade, que é a justiça seja feita. Ou seja, fazer com que aqueles que nos representam no Parlamento, quer no Senado, quanto na Câmara Federal, possam responder os anseios, não só das sugestões técnicas que nós apresentamos através de promotores do Ministério Público, que estão aqui como voluntários da Brasil Sem Grades, que fizeram um belíssimo trabalho e que nós estamos aqui agora adotando essa primeira cartilha, e nós tivemos o cuidado de colocar primeira edição, porque a nossa cartilha não é a verdade absoluta, ela é alvo de discussão, a sociedade vai poder debater isso aí. Então, é uma sugestão... Há 20 anos atrás, drogas não eram prioridades para ser combatidas, né? E a drogatição, sabe, com toda certeza, tocasse num ponto nevrálgico da questão. Ela é a principal responsável pela criminalidade. Mais de 50% da criminalidade hoje no nosso país advém da drogadição. Pois bem, há um movimento nacional, todos os estados aderiram a esse movimento? Né? Sim, eu estive agora, inclusive, recentemente no estado de São Paulo, numa audiência pública no Tribunal de Justiça, promovida pelo Senado Federal, cujo presidente, o ministro Dilson Dipp, estava lá coordenando junto com a sua equipe, e lá nós já apresentamos as nossas sugestões e essa mobilização está se expandindo para os demais estados da federação. Hoje, para você ter uma ideia, nós já conversamos com o presidente aqui da Assembleia, também com a nossa deputada Zilá, e vamos, provavelmente, no mês que vem, realizar o primeiro encontro. Está sendo formada, e já sei de antemão, que por unanimidade de todos os deputados da Assembleia, uma frente parlamentar em defesa das vítimas. E que nada mais é do que um repique do movimento a nível nacional que está sendo estabelecido. A Assembleia sempre deu sua colaboração. Sempre. Né? A Assembleia tem sido parceira sempre, em todos. No planejamento familiar também foi fantástico. Talvez houvesse uma questão que daqui a pouco falta um pouco de potência, né? Para, em termos nacionais, levar isso com mais força. Pois é, nós entendemos que o público em geral, nós temos que ter um movimento de cidadania. E o cidadão, tudo que a gente faz, todo esse trabalho é voltado para a segurança do cidadão. E nós não podemos nos afastar dos nossos ideais primeiros, que são a segurança, combate ao crime. E para que isso aconteça, é preciso que as leis sejam mais rigorosas com quem comete os crimes. Porque a lei hoje permite, na situação como está, grandes facilidades para aqueles que foram condenados. Eles conseguem redução das penas, eles conseguem prorrogar os processos. Por isso é que existem aqui elencadas. Nós aqui elencamos nessa nossa cartilha, são 15 ações, não é? Que poderiam... Posso citar uma, por exemplo, que seria o fim do regime semiaberto e do aberto. Ora, gente, nós estamos... É uma utopia isso, Conte. A sociedade pede isso, não, né? A sociedade exige. Esse regime semiaberto
Se é para largar, não prende. Mas não, o pessoal sai para a rua, comete, é um elo de ligação, porque o semiaberto, na verdade, ele não existe. Por que ele não existe? Porque a ideia do semiaberto é que o cidadão saia durante o dia, cumpra o seu papel na sociedade, que vá trabalhar, pelo menos. Ganhe né? seu próprio pão. Exatamente. Né? E retorne à noite para cumprir a sua pena dentro do presídio. Só que isso não ocorre. Por quê? Porque não tem presídio. Então, aí começa o nosso problema. A falta de vagas prisionais tem sido uma grande dificuldade. Bom, essa é uma questão pontual. Nós temos que ter presídios aqui. Exato. E nós temos aqui um déficit carcerário muito elevado. Para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 13 mil mandados de prisão a serem cumpridos. Ora, quantas prisões serão necessárias para nós podermos abrigar esses que estão condenados e que carecem do cumprimento desse mandado? Afora os demais crimes que vão se somar a eles. Então, eu diria que hoje os presídios, ou as casas prisionais, têm aproximadamente 500 vagas. É o que se está estabelecido aí nos dias de hoje por pesquisas internacionais, que inclusive a casa aqui já andou fazendo, de sorte que nós precisamos de muito tempo. E precisamos de recursos, né, destinados a essa área. Parece que a situação de verbas governamentais alocadas para essa área tão crítica, que é a área da segurança pública, o pessoal não dá muita importância, dá mais importância para as outras áreas. E nós não concordamos com isso. Mas o fato é que nenhuma das áreas está satisfeita. Vejamos o caso dos professores, né? Sim. Que tinham que ter recebido o piso nacional. Sim. Esse é o problema, que não se agrada a nada, né? Não se agrada a ninguém. O que existe, na verdade, é um problema de gestão pública. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão, porque isso é um problema crônico que vem se somando ao longo dos últimos anos. O governo o que está aqui atualmente, com o nosso querido governador Tarso Genro, que é o responsável por isso. Não é, mas de qualquer maneira, e sei que está dando mais atenção para esse caso, mas mesmo assim ainda faltam recursos para que a gente possa combater mais isso aí. Tecnologia, por exemplo. Hoje existe uma tecnologia capaz de neutralizar a criminalidade mais facilmente. E nós não utilizamos aqui adequadamente isso. Utilizamos ainda aparelhos analógicos. Você imagina o seguinte: a utilização desses aparelhos permite que qualquer cidadão copie as conversas. Então, se quiserem fazer uma blitz, o pessoal está sabendo onde é que vai ser a blitz. Então, fica realmente instalação de câmeras. Então, presídios, recursos, tecnologia. E o quarto item muito importante, que é comunicação entre as polícias. Nós temos duas polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Cada uma atua na sua faixa. Se conversam, claro que se conversam, mas existe assim uma sintonia grande para poder fazer. E, por último, seria um problema de gestão. São 5 pontos. Gestão pública na área da segurança. Realmente precisamos encarar isso talvez com olhares diferentes. O senhor acha que será possível sincronizar as polícias de tal maneira que elas trabalhem juntas? Que agora, digamos assim, um atual secretário de Segurança, será que tem condições de fazer isso? Vai conseguir? Olha, condições ele tem. Eu acho que qualquer governante ou qualquer secretário poderia estabelecer. Agora, os efeitos disso aí é que poderiam ser críticos, no nosso entendimento. Mas alguém vai ter que ter a coragem de fazer isso. O senhor concorda que quem teve uma perda é quem mais reclama pela falta de punidade? E, na verdade, o restante da população, ela quer prevenção, ela quer ter um soldado, um brigadiano perto da sua casa. Eu acredito, por exemplo, a Guarda Municipal. Ela tem um foco de proteger o quê? O patrimônio. Patrimônio. E cuidar do trânsito. São os nossos azuizinhos. Mas eu vejo que poderia ser inserido dentro da comunidade um novo sistema de vigilância por bairro. Seria um olho a mais, né? A vigilância por bairro, com instalação de câmeras, ou própria situação de podas de árvores, com mais iluminação pública. Tudo isso
dificulta a ação do criminoso. E nós temos que usar todos os mecanismos, coisas que aparentemente não são importantes, mas que nós podemos chegar ali e com calma e ir fazendo pontualmente uma atividade em sequência a outra, para poder oferecer à população maior segurança. Qual é a segurança que tem hoje a gente sair de noite em Porto Alegre? Nenhuma, né? Eu fico vendo aqui, nós estamos preparando a cidade, e eu que trabalho nessa área de eventos, na área do turismo de negócios, e digo com toda certeza, eu fico preocupado, porque nós vamos receber aqui os visitantes para a Copa do Mundo 2014, e a segurança de Porto Alegre, como é que fica? Essa pergunta a gente sempre faz. Quem é que vai para uma calçada à noite, esperando para ser assaltado? A situação é difícil. Nós estamos aí batendo nessa tecla, convidando a população a se unir forças, somar aqui para que a gente consiga melhorar leis, para que não haja impunidade. Essa cartilha vem na hora para fazer esse reclamo para as autoridades, mas mais do que nunca, precisamos do engajamento de toda a comunidade, pelo que a Brasil Sem Grades está procurando fazer, junto, não é a Brasil Sem Grades. O Brasil Sem Grades é uma unidade pequena, mas é toda a sociedade, qualquer ONG. Eu costumo dizer o seguinte, imagina uma panela, e a nossa panela é uma panela sem tampa. Todo mundo pode vir participar conosco e temperar as coisas para que o sabor, ou seja, para que o resultado seja o melhor possível. E é importante a gente dizer, onde é que a gente encontra esta cartilha? Bom, essa cartilha está sendo distribuída à população de uma maneira geral. As entidades de classe, as classes políticas. Nós estamos distribuindo a cartilha, inclusive, em ruas. Nós estamos começando a distribuir. Nós estamos fazendo isso. Paralelamente a isso, nós temos aqui outras. Isso aqui já fizemos na praia, na praia de Xangri-Lá, Capão, Tramandaí, Imbé e Cidreira, distribuindo folhetos e panfletos para mobilizar e para sensibilizar a população. E a pergunta que se faz, como é que a gente pode ajudar isso? É se engajando nisso aí, aderindo, sendo um voluntário da nossa ONG, participando de que maneira? Pode nos ajudar a confeccionar. Se tem alguma gráfica que ele queira fazer a impressão, a gente dá toda essa arte, ele manda fazer a impressão e nos ajuda a distribuir isso e lembrar do seu deputado, do seu senador, para que ele realmente procure adotar aquilo que você, que é o telespectador, possa querer introduzir aqui na nossa cartilha e se concordar com todas essas nossas sugestões para que os nossos representantes façam cumprir as proposições e passam a valer isso para a sociedade. Qual é o endereço da Brasil Sem Grades? É na rua Vasco da Gama. E o nosso telefone é 3333-7070. Lá podem falar com a Vanessa, que é a nossa administrativa. Tem um endereço eletrônico também? Tem, brasilsemgrades.org.br. Muito bem. Bom, vamos continuar falando sobre a cartilha Justiça Seja Feita. Quer dizer, justiça seja feita é pontual. Queremos justiça. Perfeito. É o que nós buscamos. A impunidade gera criminalidade, quer dizer, se não se coíbe, nós temos problemas, né? Acabar com os embargos infringentes, onde é que isso vai colaborar? Bom, embargos infringentes. Embora eu seja bacharel em direito, seria melhor que um promotor estivesse aqui, um advogado já que trabalha nessa área, mas é fácil poder dar uma explicação. A justificativa é o seguinte, que um recurso é um recurso exclusivo que o réu possui. É um direito que os promotores que defendem a sociedade. Fica muito difícil defender um criminoso em face, muitas vezes, da quantidade abundante de provas que existem. E aí, o que acontece? Eles costumam atrasar os processos. E o atraso do processo, normalmente, isso gera, em consequência, um direito de resposta. E isso não dá rapidez à conclusão. Então, nós estamos querendo acabar com isso aí. O processo de homicídio deveria ser julgado em quanto tempo?
Homicídio, olha, nós poderíamos ter, dependendo de todas as provas, de todo o processo, nós não podemos demorar mais do que um ano. E, às vezes, isso leva anos a fio. E lembro que, hoje, um crime, um homicida hoje, dificilmente fica mais do que 6 anos na cadeia. Dificilmente fica. Pode ser condenado até a 20 anos, mas os benefícios da lei permitem que, por bom comportamento, por uma série, redução de 1/6 da pena e assim sucessivamente, eles vão acabando cumprindo uma pena muito menor do que deveriam, na verdade. A Brasil Sem Grades tem uma grande preocupação com menores, né? Com a impunidade de menores. Né? Menores. Nós aqui, na nossa cartilha, nós tivemos, Conte, o cuidado para não propor a redução da maioridade penal. Por que nós não fizemos isso? Porque queremos que a própria sociedade, que você que está nos assistindo, possa propor isso, para não dizer que tudo partiu da Brasil Sem Grades. Porque aí nós entramos num problema de ordem constitucional. E essas proposições aqui não estão batendo de frente com nenhum problema constitucional. Então, é por isso que nós não... Mas, pessoalmente, falando aqui, o Raul, não a Brasil Sem Grades, se bem que a Brasil Sem Grades também pensa dessa maneira... Cara, a Brasil Sem Grades é um braço da sociedade. A redução da Nada maioridade penal, sim. Nós defendemos que deveria estar nos 16 anos. Porque uma grande faixa de crimes está sendo acometida nesse intervalo de faixa etária e é um problema. Aí fica muito fácil, né? Outros países já adotaram a redução, né? Com sucesso, inclusive. Né? Exatamente. Agora mesmo nós tivemos um caso aqui, recente, e antes de completar 18 anos, um criminoso se apresentou, confessando os crimes, eu acho que foi em Novo Hamburgo, e justamente daí ele vai ficar, 3 anos e depois sai. Se é com 18 anos, com a maioridade, aí já... Então, tem esses benefícios e por isso que a gente gostaria que houvesse também uma redução nesse sentido. Bem, Raul Cohen, para a gente concluir, o que cada um de nós pode fazer nesse momento para melhorar essa situação, que é a situação que nós não queremos, a situação, na verdade, nós não gostaríamos de crimes, mas já que eles existem e são cada vez mais numerosos, algo tem que ser feito, né? Nós temos que diminuir a impunidade. Bom, nós sugerimos, fale com seus amigos, mobilize seus vizinhos e peça ao vereador, ao deputado, ao senador, ao seu representante, para que atue, que acompanhe isso que está sendo feito, porque muitas vezes esses projetos estão engavetados lá em Brasília e nós não podemos. Cadastre na Brasil Sem Grades, que o nosso site é www, acho que vocês podem acompanhar na tela, não sei se está ali, www.brasilsemgrades.org.br, e vão receber semanalmente as nossas mensagens, a nossa news, e vocês podem nos ajudar a distribuir também esse material, essas cartilhas. Nós já conseguimos vários, porque a Brasil Sem Grades vive de recursos da iniciativa privada, Conte, não do poder público. E o seu trabalho nada mais é do que um grande processo de conscientização, né? Exatamente. Então, quem puder nos ajudar, inclusive, faça o seu depósito, fica identificado, ou mande confeccionar e nos ajude a distribuir esse material. Muito bem. Muito obrigado por ter vindo à TV Assembleia. Raul Cohen, vice-presidente no exercício da presidência da ONG Brasil Sem Grades. Muito obrigado, amigo telespectador. Este foi o Assembleia Entrevista. Até breve.